Muito bem, vamos fazer agora a prova da banca Legale, a banca que vai fazer o concurso da Defensoria Pública do Estado do Pará. Banca Legale é uma banca bem tranquila, bem simples. Vamos reconhecer agora as questões com as quais ela está trabalhando. Essa prova é bem recente, ela é de 2020, prova da prefeitura lá do Rio Grande do Sul, prefeitura de Porcher. Vamos lá, vamos direto para o primeiro texto. Você vai fazer aí comigo a leitura do texto. Opa, mas para fazer a leitura do texto é necessário que você perceba logo de cara que tem espaços a serem preenchidos aqui, ó. Então você tem que saber logo quais são as palavras que vão ficar aqui. Com certeza é uma questão que tem mais embaixo. Você vai lá, já aproveita, responde a questão, coloca as palavras aqui para que você faça uma leitura adequada do seu texto. Vamos ver então qual é a questão que tem esses espaços. Ó, preencha as linhas pontilhadas, tá vendo? Então, tem uma questão lá que vai preencher aqueles espaços. Então, é o verbo propor e o verbo proibir. Vamos logo lá, verbo propor e verbo proibir. Essa legislação propõe, olha, essa legislação propõe, pessoal, essa legislação propõe. Vamos guardar aqui. Essa legislação propõe. Terceira pessoa do singular, né? Não tem como errar, o sujeito está no singular, verbo vai ficar no singular, bem tranquilo. Vamos lá ver como é que vai ficar a história do proibido. Qualquer outra forma de saudação durante a execução é proibida. Qualquer outra forma. Vou escrever aqui: qualquer forma é proibida. Qualquer forma é proibida. Deixa eu te mostrar aqui essa história, porque aqui tem uma regrinha bem bacana de concordância verbal para você anotar. O núcleo do sujeito é a palavra forma, mas você percebe que esse núcleo está acompanhado por um modificador. Quem é esse modificador? Ora, é um adjunto adnominal. É um adjunto adnominal. Pode ser um artigo, pode ser um numeral, pode ser um pronome, pode ser um adjetivo. Então, é muito importante que você saiba por que que se modificou. Ó, aqui você tem o verbo ser, aqui você tem o verbo ser, mais o predicativo, mais o predicativo. Esse predicativo, ele só se modifica, ele só se modifica se o sujeito, não é? Se o núcleo do sujeito tiver um modificador. Tá bom, pessoal? Então, guarda isso aí. É aquela regrinha que nós vimos na escola, né? É proibida a entrada, proibido, como é que é? Então, você já sabe que só vai modificar aqui o finalzinho, ó. Só vai modificar o finalzinho se o núcleo do sujeito estiver acompanhado de um modificador. Se o núcleo do sujeito estiver acompanhado de um modificador. Esse modificador é o nosso adjunto adnominal. Ele é representado por um artigo, numeral, pronome ou adjetivo. Guarda aí para você saber que aqui tem uma regra sendo respeitada, né? Se você colocar proibida com A, ficou respeitado, porque aí você tem um modificador aqui no núcleo do sujeito. Prontinho? Maravilha. Agora sim a gente vai conseguir ler o nosso texto que estava lá faltando preencher esses espaços. Quando acontece isso, você tem que fazer, então, antes de ler o texto, você tem que preencher esses espaços para que você faça uma leitura bem tranquila. Como as pessoas devem se portar ao ouvir o hino nacional? O comportamento que temos de ter ao ouvir o hino nacional está previsto na Lei 5.700, aprovada em 1971 e em vigor até hoje. Esta legislação, esta legislação propõe, esta legislação propõe que o ouçamos em pé e em silêncio, com a cabeça descoberta.
Qualquer outra forma de saudação durante a execução, como acompanhar com palmas ou assovios, é proibida. Não há nada na lei, no entanto, que impeça as pessoas de aplaudir depois que o hino termina. Muito bem, bacana. Informação nunca é demais. Analise as assertivas em relação ao título do texto. Lembra? Como se portar ao ouvir o hino nacional, não é? É uma pergunta. E aí o primeiro item está dizendo que é uma frase nominal, porque em sua composição não há verbos de ação. O que que é isso? Frase nominal é aquela frase que não tem verbo, não é? Frase nominal é aquela frase que não tem verbo. E aqui nós temos verbo, então isso aqui é uma frase verbal. Item 1 já está errado. Não pode ser a letra A, resposta, não pode ser a letra D de dado, não pode ser a letra E, porque a frase é verbal, né? Aqui está dizendo que a frase é nominal. Número 2, de que a frase é interrogativa. É verdade, a frase é interrogativa. Que tem por objetivo despertar a curiosidade do leitor? Com certeza, né? Como é que eu devo me portar? Eu não sei, vou lá e vou ver como é que tem que se portar. Perfeito, o item 2 está correto. O item 2 estando correto, das duas que tinham sobrado, tem que ser a letra B a resposta, então o item 3 tem que estar errado mesmo. O item 3 diz que é uma frase interrogativa que não é respondida ao longo do texto. O que é isso, né? Se tem uma pergunta no título, é porque ela vai ser respondida ao longo do texto, e quando a gente termina de ler, a gente já sabe o que pode e o que não pode fazer na execução do hino nacional. Primeira questão foi bem tranquila. Vamos para a questão 2. Ao elaborar o texto, o autor narra como todas as pessoas se comportam ao ouvir o hino nacional. Não é um texto narrativo, né? O nosso texto não é narrativo. O autor descreve o comportamento que as pessoas devem ter ao ouvir o hino nacional. É verdade, né? Ele descreve como é que você tem que se portar. É uma informação, mas foi descrito como é que você tem que se portar. Descreve a história do hino nacional, não, cantado pelos brasileiros, induz o comportamento errôneo da população ao ouvir o hino nacional, argumenta, nosso texto não é argumentativo, argumenta sobre como os brasileiros não sabem se portar ao ouvir o hino nacional. É realmente aí, sem dor de cabeça, a resposta da segunda questão, letra B de bola. Ele não ia errar, não, né? Agora você já está conhecendo aí a banca Legale, banca que vai fazer o seu concurso lá da Defensoria Pública do meu querido estado do Pará. Vamos lá, então, fazer essa prova. Daqui a um mês você vai estar acertando todas as questões. Então, nós já fizemos aqui a terceira questão, não é? Essa legislação propõe, por que que é propõe? Porque essa legislação é singular, mas aqui que é o mais importante, você saber por que que ficou proibida. É interessante você saber o seguinte, pessoal, olha aqui, ó, é bem interessante que você saiba que se não tiver esse modificador, se não tiver esse modificador, o predicativo não se modifica, viu, pessoal? Eu sei que é estranhão, né? É estranhão você pensar que essa frase está certa, a forma é proibido com O, mesmo a palavra forma sendo feminina, mas é isso mesmo, porque o predicativo só se modifica, olha aqui, ó, o predicativo só se modifica se tiver um modificador lá na frente do sujeito. Tá, beleza? É isso, não vai vacilar. Vamos lá. Resposta da terceira questão é mesmo a letra A. Beleza? Vamos agora para a quarta questão. Qual a classe gramatical da palavra que? Lá da linha 4. Palavra que tem 20 nomes diferentes na língua portuguesa, mas aqui na linha 4 você percebe, olha aqui, já está até aqui o exemplo. Ó. Está até aqui o exemplo para você não se perder. Quando antes da palavra que tiver um verbo, quando antes da palavra que tiver um verbo, você vai fazer a leitura até chegar aqui para ver se tem sentido completo ou não. Ó. Essa legislação propõe. Essa legislação propõe. Você percebe que fica com o sentido incompleto.
É necessário que você pergunte, né? Essa legislação propõe o quê? Então, toda vez que você perceber que antes da palavra que tem verbo, antes da palavra que tem verbo, mais a frase, até chegar lá, né, fica com o sentido incompleto, é porque essa palavra que é uma conjunção subordinativa integrante. Tá bom? Bem tranquilo mesmo, pessoal, de verdade. Olha para cá, para esse aqui da linha 4. Toda vez que você perceber que antes dele tem verbo e a leitura até chegar antes dele torna a frase incompleta, é porque esse que é conjunção subordinativa integrante. Olha aí, letra A, porque não é A de armadilha, é A de alternativa certa, A de aprovação. Na oração tal, o sujeito do verbo a pode ser classificado como. Pessoal, cuidado aqui, tá? Se o verbo haver estiver indicando tempo ou puder ser substituído por existir, ocorrer ou acontecer, ele não tem sujeito. É um verbo impessoal. A oração fica uma oração sem sujeito, a gente chama de sujeito inexistente. Cuidado, é só se o verbo haver estiver indicando tempo ou se o verbo haver puder ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer, tá bom? É isso. Então, aqui você está vendo, não há nada na lei. Esse a é o verbo haver, que pode ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer. Então, de fato, não tem sujeito nessa oração, sujeito inexistente. O verbo é chamado de verbo impessoal. Não vai cair na besteira de chamar a palavra nada de sujeito, né? Porque aqui, como não tem sujeito, porque o verbo haver é impessoal, toda vez que ele estiver indicando o tempo ou puder ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer, você já faz a pergunta depois do verbo. Não há o quê? Não há o quê? Então, a palavra nada vai ser objeto direto. A expressão, no entanto, poderia ser substituída sem prejuízos de sentido para o enunciado por no entanto, entretanto, mas, porém, contudo, todavia, é a família da adversidade. A adversidade é aquilo que era para acontecer, mas não acontece, ou aquilo que não era para acontecer, mas acontece. Adversidades são as oposições da vida, contraste, ressalva. Então, é isso. Decore a família da adversidade que você vai ficar fazendo uma questão dessa aqui em 3 segundos. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Assinale a única alternativa em que o número de fonemas é menor do que o número de letras. Assinale a única alternativa em que o número de fonemas é menor do que o número de letras. Tem menos fonemas do que letras. Tem menos fonemas do que letras. Você já reparou que essa banca gosta aí de letras e fonemas, não é? Então, é só você saber se tem algum dígrafo na palavra, se tem algum dígrafo na palavra, tá bom? Decore aqueles 5 dígrafos que são sempre dígrafos. NH, LH, CH, SS, RR. NH, CH, LH, RR, SS. Toda vez que tiver dígrafo, significa que tem 2 letras e um único som. Então, com certeza, a resposta é a letra E, porque você tem aí um dígrafo consonantal. Desses 2 S, você não fala um deles. É claro que não, você não fala assovios, você fala atovios, então não sai um dos S, por isso que é dígrafo consonantal. É isso, aqui tem menos fonemas do que letras. Repara que você não conta os fonemas, você conta as letras e percebe se tem alguma que não é pronunciada. Toda vez que tem dígrafo, uma das letras não é pronunciada. Qual das palavras tem o maior número de fonemas? Qual das palavras tem o maior número de fonemas? Mais uma vez, questão de fonema na mesma sequência, não é? Na palavra hino, você tem 4 letras e apenas 3 fonemas, porque o H nunca é pronunciado na língua portuguesa, não importa onde ele esteja. Se estiver no início da palavra, no meio da palavra, no final da palavra, por acaso, não importa. O H nunca tem som. Então, na letra A, você tem 4 letras e apenas 3 fonemas. Na palavra aprovada, bora anotar isso, né? Se para esquecer. Letra A tem 3 fonemas. Letra B, aprovada. Quantas letras? Ó? Aprovada.
dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 2, 4, 6, 8 letras e todas estão pronunciadas. Então, você tem 8 fonemas. Na palavra descoberta, descoberta, você tem 10 letras e todas são pronunciadas, então você também tem 10 fonemas. Na palavra acompanhar, olha quantas letras tem, ó. A, C, O, M, P, A, N, H, A, R. 10 letras, não é? 10 letras, mas não são 10 fonemas, sabe por quê? Cuidado aqui, viu, pessoal? Toda vez que você tiver uma vogal acompanhada de M ou de N, que não tenha som de U nem de I, significa que é um dígrafo vocálico. Dígrafo vocálico, tá bom? Então, cuidado aqui no acompanhar. Também tem 10 letras, só que já tá, não vai contar com M ali. E como eu te falei, nunca vai contar com H. Então, das 10 letras, diminui 2, vai ficar 8. Na palavra pessoas, 2, 4, 6, 7. E o S vai fazer diminuir uma, vai dar 6 fonemas. Quero que você guarde aqui com carinho, pessoal, o acompanhar essa sequência aí de vogal acompanhada de M ou de N. Toda vez que você tiver vogal acompanhada de M ou de N, é porque você tem um dígrafo vocálico, se esse M não tiver som de U nem de I. Tá bom? Porque se tiver, pessoal, se tiver som de U ou de I, aí já é outra história. Deixa eu te mostrar aqui rapidinho, porque eu sei que tu está estudando, eu sei que tu vai curtir o vídeo, não é? Tu vai ver outros vídeos aí, não é mesmo? Então, eu tenho certeza de que você vai acertar as suas questões. Vamos colocar aqui a palavra também. Na palavra também você tem vogal acompanhada de M duas vezes. Só que aqui, ó, o M não tem som de U nem de I. O M não tem som de U nem de I. Então, você tem um dígrafo vocálico. Um dígrafo vocálico. Já aqui, o M tem som de I. Pode pronunciar a tua palavra aí, ó. Também, né? Sai som de I. Então, aqui você tem um ditongo. Acredite, é um ditongo. Por quê? Porque o E vai ser a vogal e o I vai ser a semivogal, porque isso aqui é um I, não é? Você pronuncia também. Beleza? Guarde isso aí. Nunca mais se esqueça. Maravilha? Vamos lá para a nossa questão. Então, realmente, é a letra C que tem maior número de fonemas. Pronto. Assinale a única alternativa correta em relação ao uso dos travessões, lá na linha 6 e 7. Os travessões, pessoal, eles geralmente estão substituindo vírgula. Por exemplo, aqui, ó. Qualquer outra forma de saudação durante a execução, como acompanhar com palmas ou assobios, é proibida. Então, você fez uma parte aí, né, uma informação a mais e colocou dois travessões. Poderia ter colocado duas vírgulas se quisesse. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. O primeiro travessão poderia ser retirado. Se você tirar um, tem que tirar o outro. O segundo travessão poderia ser retirado. O primeiro travessão poderia ser substituído por ponto e vírgula. Nossa, os travessões poderiam ser substituídos por aspas. Os travessões poderiam ser substituídos por vírgulas sem prejuízo à oração. Olha aí, nenhuma dificuldade, pessoal. Só para você saber mesmo que os travessões geralmente estão ali para substituir a vírgula mesmo. E vamos mais uma vez para mais um texto. E agora é o Amandinho. Armandinho. O pai do Armandinho diz assim: Uma história para dormir? Tudo bem. Há muitos e muitos anos, quando ainda havia jornalismo investigativo, olha aí a alfinetada aí na grande imprensa, não é? A alfinetada aí na grande imprensa é uma crítica, porque essa história de jornalismo investigativo é sempre tendencioso, não é? Na maioria das vezes. Analise as assertivas abaixo sobre o texto. O texto é formado por linguagem verbal e não verbal? Sem dúvida nenhuma, não é, pessoal? Todo quadrinho, toda tirinha, toda charge,
memes, não é? Você tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Realmente, a número um está correta. Número dois, desconsiderando o gênero textual, percebe-se que o texto é uma crítica social. Com certeza é uma crítica social, não é? Acho que os canais de televisão são tendenciosos, eles fazem lá um jornalismo investigativo é para destruir a vida de alguém, sei lá, de um político, qualquer coisa parecida, não é mesmo? É verdade que ele está fazendo uma crítica social aí. Não há uso de linguagem conotativa no primeiro quadro da tirinha. No primeiro quadro da tirinha não há uso de linguagem conotativa. Uma história para dormir? Tudo bem. Aqui teve apenas o uso de linguagem coloquial, né, pessoal? Esse pra aqui você sabe que ele pertence somente à linguagem oral. Não escreva isso de jeito nenhum, muito menos na sua redação, tá bom? Não existe pra, é o para. Mas aqui é um registro de coloquialidade, não é? É um registro da fala. Mas não é linguagem conotativa, item 3 está correto. Não há mesmo uso de linguagem conotativa. No primeiro parágrafo não tem. Então, item 3 está correto. Item 3 está correto. Não há uso de linguagem conotativa, beleza? No primeiro quadrinho não tem nada. No último tem. No último tem uma baita de uma ironia aqui. No último tem uma ironia, mas no primeiro não tem, nem no segundo. O verbo há, no segundo quadro, indica tempo passado. Olha aí, há muitos e muitos anos. Então, esse há está indicando o passado. Lembra que o verbo haver, indicando o passado, é um verbo impessoal, não tem sujeito. Beleza? Item 3. Item 4 está corretíssimo. Há somente o uso de linguagem denotativa. Somente linguagem denotativa? Ah, no segundo quadro. Há muitos e muitos anos, é só uma linguagem denotativa mesmo, não é uma linguagem figurada. Item 5 está correto. Resposta da nossa questão é a letra E. Beleza? Anote aí, não vai vacilar no dia da sua prova. E já acabou, não é? Uma prova bem tranquila aí de 10 questões, prova de 2020, prova bem atual aí da Banca Legal. Se você estava perdido, não tinha encontrado nenhuma prova, esse aqui e o próximo vídeo que você já vai ver aí é um registro das provas da Banca Legale. Curte aí, passa para mais pessoas, se inscreve no canal e divulga para que todas as pessoas possam ter acesso a essas informações. Beleza, pessoal? Porque eu ouvi dizer que quem estuda nunca perde o seu tempo, não é verdade? Então, é isso que eu quero de você, que você saiba que nós estamos aqui para estudar até a sua aprovação. Valeu!